convido a todos que estão conosco pela internet, nos acompanhando pelas redes sociais, para que possamos, neste instante, se desejarem fechar os olhos, fiquem à vontade, nos conectarmos com a espiritualidade, com o nosso guia espiritual, nosso espírito protetor, os espíritos amigos, agradecendo a oportunidade de nos reunirmos virtualmente, temos essa possibilidade de estudarmos e reflexionarmos acerca das instruções do Evangelho de Jesus. Desejamos, Mestre Jesus, te agradecer por toda a proteção, pela ajuda que tem sido trazida até nós pelos bons amigos espirituais. Desejamos louvar a Deus por toda a sua grandeza, por toda a sua infinita misericórdia, pela sua infinita perfeição, pela sua bondade. Agradecemos a oportunidade da reencarnação e de hoje estarmos aqui reunidos. Evocamos a proteção do Espírito Guia, da Fraternidade Espírita Irmã Maria, que rege esses trabalhos, que administra esses trabalhos, e dos Espíritos protetores e amigos, para que possam nos trazer as boas energias positivas, fluidificar as nossas águas para aqueles que desejam colocar um copo de água, para que nessa água possa ser depositada uma energia positiva e os remédios salutares para o nosso corpo. Muito obrigado, que assim seja. Muito bem, hoje a proposta é estudarmos a parábola da casa sobre a rocha. Esta parábola ela foi bem estudada pelo médico, psicoterapeuta e homeopata, Dr. Alírio de Cerqueira Filho, neste livro Parábolas Terapêuticas. Então, nós vamos utilizar algumas instruções do Dr. Alírio para que possamos meditar e entender um pouco mais esta parábola. Afinal de contas, nós temos o Evangelho de Jesus, pouco mais de 2000 anos, estamos aqui no ano de 2023, e passado 2000 anos, nós estamos compreendendo um pouco melhor os simbolismos, porque as parábolas de Jesus contêm muitos simbolismos. E então, a partir de hoje, né, a partir, enfim, dessa grande evolução intelectual e moral que a humanidade tem se desenvolvido, a gente está compreendendo um pouco melhor, não apenas entender a parábola na sua literalidade, mas tirar o espírito da letra, compreender os simbolismos e toda a questão espiritual das parábolas. Nós encontramos em Lucas, capítulo 6, versículos 44 a 46, o seguinte: Porquanto cada árvore é conhecida pelo seu próprio fruto, porque não se colhem figos de espinheiros, nem dos abrolhos se vindimam uvas. O homem bom, do bom tesouro do coração tira o bem, e o mal, do mau tesouro tira o mal. Porque a boca fala do que está cheio o coração. Por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que vos mando? Então, esta é a primeira reflexão da noite. Vamos para a parábola. Parábola da casa edificada sobre a rocha. Todo aquele que vem a mim e ouve as minhas palavras e as pratica, eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante a um homem que, edificando uma casa, cavou, abriu profunda vala e lançou o alicerce sobre a rocha. E vindo a enchente, arrojou-se o rio contra aquela casa, e não a pôde abalar por ter sido bem construída. Mas o que ouve e não pratica é semelhante a um homem que edificou uma casa sobre a terra sem alicerces. E arrojando-se o rio contra ela, logo desabou, e aconteceu que foi grande a ruína daquela casa. Lucas, capítulo 6, versículo 47 a 49. Então, nós vamos estudar os simbolismos desta parábola. O Dr. Alírio de Cerqueira Filho fez um estudo neste livro Parábolas Terapêuticas, volume 2. Ele encontrou e estudou 65 temas nesta parábola, desde ação responsável, acerto, acomodação, amor, auto-amor, autoaprimoramento, autoconhecimento, conquista aprendizado, conquista êxito, enfim. Nós estamos aí
caminhando, dando os primeiros passos, somos, podemos dizer, crianças espirituais, compreendendo o conteúdo das parábolas de Jesus. Poucas palavras, né? Jesus trazia muito conteúdo em poucas palavras. Isso é característica dos espíritos, né? Das pessoas sábias. Trazer muito conteúdo de qualidade com poucas palavras. Né? Então, veja, nós estamos aí dando os primeiros passos no entendimento das parábolas de Jesus. Então, nós temos, dividimos essa parábola em 5 partes para o estudo. Todo aquele que vem a mim e ouve as minhas palavras e as pratica, eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante ao homem que, edificando uma casa, cavou, abriu profunda vala e lançou alicerce sobre a rocha. Qual é a simbologia da casa? A vida. Então, todo aquele que vem a mim, né, e ouve minhas palavras e a pratica, né, edificando uma casa, cavou, abriu uma profunda vala. A simbologia da casa é a própria vida. Então, nós estamos ouvindo as palavras de Jesus, estamos procurando praticar, estamos tentando fazer aos outros como gostaríamos que os outros nos fizessem, estamos estudando o Evangelho, estamos colocando em prática. Isso é um processo de autotransformação. Até estava conversando com ele aqui um pouco antes de entrarmos aqui online. As pessoas perguntam, Luciano, como é que você está? Está tudo bem? Estou melhorando. As pessoas se espantam, já acham que eu estou com Covid, que eu estou com gripe, sei lá o quê. Melhorar é um processo diário, é um processo de autotransformação. Você tá doente, Luciano? Não, não estou melhorando. É um processo de transformação. Eu tenho que me melhorar, tenho que me autotransformar, eu tenho que convencer minha esposa que eu estou melhorando, eu tenho que convencer meu chefe que eu estou melhorando, eu tenho que convencer, enfim, as pessoas que convivem comigo que precisam ver que eu estou me autotransformando, né? Para mim próprio e para o benefício daqueles que convivem conosco. Então, é isso que Jesus está nos ensinando. Você tem que ouvir as palavras, mas tem que edificar a casa sobre a rocha, ou seja, praticar o ensinamento. Então, a simbologia da casa é a própria vida. Aí o doutor Alínio fala o seguinte, aqueles que ouvem, está faltando ter um errinho, aqueles que ouvem a palavra de Jesus, quer diretamente, quando ele estava encarnado, quer indiretamente, lendo os textos do Evangelho, e a praticam, se assemelha ao homem que edificou uma casa e abriu bem fundo e pôs os alicerces sobre a rocha. Ou seja, aqueles que ouvem a palavra, quer diretamente, aqueles que conviveram com Jesus lá, milhares de anos atrás, ou aqueles que não tiveram a oportunidade de conviver com Jesus, mas estão conhecendo Jesus através do Evangelho, através de outras pessoas, do comportamento de outras pessoas, lendo os livros, né, se assemelha a uma pessoa que edificou uma casa sobre a rocha, ou seja, tá se transformando. Parte 2 de si. Cavou, abriu profunda vala e lançou alicerce sobre a rocha. Qual é o significado, qual é a simbologia, né, o significado simbólico da rocha? Então, você vê nessa fotografia, você tem a casa sobre a rocha e lá uma outra casa que está sendo arrastada aí pelas correntes, que não foi bem alicerçada. Se você coloca, obviamente, a casa perto lá do rio, vem as enchentes, pode levar a casa embora. Então, você tem que prestar atenção onde você está alicerçando a sua casa. Então, o doutor Alírio fala o seguinte, o conhecimento da verdade universal e da verdade interior por meio do autoconhecimento, pois esses são os alicerces da autotransformação, que permite o ser espiritual superar as vidas superficial e viver de forma profunda. Então, ou seja, a partir do momento que eu entendo da onde eu vim, por que eu estou aqui, para onde eu vou, que a vida não começa no berço, tampouco termina no túmulo, que eu sou um espírito reencarnado, que o objetivo da reencarnação é o progresso intelectual e progresso moral, que o objetivo da reencarnação é nós podemos servir e ajudar, que nós partimos para o mundo espiritual melhor do que quando nós aqui chegamos. Quando eu estou ciente de tudo isso, que o planeta Terra não é o único mundo habitado no universo, que o planeta Terra está dentro do sistema solar, que por sua vez está dentro da Via Láctea, que a Via Láctea é uma das 2 trilhões de galáxias descobertas, que na nossa Via Láctea há entre 200 e 400 bilhões de estrelas, que os cientistas da Harvard eles informam que há aproximadamente 17 bilhões de planetas semelhantes ao nosso só na nossa Via Láctea. Então a gente começa a entender que
obviamente, não só pelas instruções que os Espíritos nos trouxeram no Livro dos Espíritos, na codificação espírita, compreender que existe vida fora do planeta Terra já não é uma questão de religião, de filosofia espírita, de qualquer outra religião. É uma questão de estatística, de lógica, de custo-benefício. Não é porque, imagine, não é possível que nós tenhamos apenas o planeta Terra como único mundo habitado. Então, a partir do momento que você conhece a verdade universal, que você está buscando a verdade, essa verdade vai nos libertar, vai nos ensinar a nós treinarmos o desapego, porque tudo que existe na vida é impermanente, tudo que é material é impermanente, o nosso corpo é impermanente, não é? O nosso corpo, tudo que é material é impermanente. O Sol vai desaparecer daqui a 5 bilhões de anos, e assim, quando o Sol desaparecer, vai ter uma vida, né, uma vida própria, e daqui talvez 5, 7 bilhões de anos, segundo alguns astrônomos, a Terra necessita do Sol, a Terra também vai desaparecer. Então, tudo que é material é impermanente. Então, nós vamos procurando nos autotransformar, ou seja, alicerçando a nossa casa sobre a rocha, buscando praticar o Evangelho de Jesus. O Caibar Schutel também comenta essa parábola no livro Parábolas e Ensinos de Jesus, e ele fala o seguinte: a boa crença nasce do estudo, do livre exame, da observação, é a crença ativa, racional, científica. A má crença é passiva, tradicional, hereditária, aceita os dogmas que lhes são sugeridos sem consciência, sem análise, sem convicção. Então é óbvio que ele está nos incentivando aqui a termos uma fé raciocinada, né? A fé raciocinada é aquela que pode encarar a razão face a face em todas as épocas da humanidade. Então o Espiritismo nos traz essa fé raciocinada, porque quando nós encontramos na Bíblia que Deus viu lá num determinado dia que a luz era boa e criou a luz, e a luz foi criada. Mas, ora, se hoje os cientistas nos dizem que a Terra é de 4,5 bilhões de anos atrás, e o mundo, e o universo, melhor dizendo, começou há 14,5 bilhões de anos atrás, ou seja, a luz foi criada há muito tempo antes do que o que está lá na Gênese mosaica, né? E isso é uma teoria dos astrônomos, que o universo saiu do Big Bang, a colisão dos átomos. O que é o nada? O nada é o nada. Se o nada é o nada não pode criar nada. Então, se os átomos partiram e colidiram e iniciou o universo, é porque alguém, alguma coisa criou. E nós remontamos a existência de um Deus único, de um Deus infinitamente bom e perfeito, etc. E tal. Tudo bem. Então, é o que o Caibra está falando, que nós precisamos ter uma crença baseada no estudo. Assim é a religião. Quem procura com boa vontade e livre de ideias preconcebidas a verdade e está disposto a abraçá-la, está edificando sobre a rocha. Então, que a gente possa procurar a verdade, né? Como o pessoal costuma dizer hoje, pensar um pouco fora da caixa, né? Enfim, pensar em formas que possam atender ao nosso raciocínio. Claro que nós temos que respeitar todas as pessoas que pensam de maneira diferente do que nós pensamos, porque a vida é assim, né? É uma diversidade completa, né? Cada um está numa condição psicológica, numa maturidade psicológica, uns têm inteligência matemática, outros têm inteligência espacial, outros têm inteligência musical, enfim, há vários tipos de inteligência, e óbvio que o melhor é que a gente possa, em relação à religião, ou seja, procurar com boa vontade ser livre de ideias preconcebidas, né? Então, seria muito bom que todos fizessem isso, mas devemos respeitar a posição de cada um. Ele completa: está edificando sobre a rocha. Quem se submete a qualquer doutrina sem consciência do que faz, edifica sem base em terreno movediço. Então, aquele que aceita sem questionar, aquele que aceita sem analisar, não está construindo a casa num terreno movediço. Muito bem, mas cada um tem o seu livre-arbítrio e vai fazer o que quiser da sua vida. Muito bem. Assim, a verdadeira crença consola-nos nas provações, livra-nos das emboscadas dos espíritos maléficos, dá-nos calma, coragem e fortaleza para vencer. Então, o Espiritismo nos explica que nós somos espíritos, que estamos reencarnados, que viemos do mundo espiritual, para o mundo espiritual nós viemos, que nós não vamos dar susto em Deus, nós não vamos nos transformar em espíritos santos. O Luciano não vai ser santo porque desencarnou, vai continuar sendo Luciano, com as virtudes que ele tem, com os defeitos e etc. Então, nós estamos aí envoltos por milhares, bilhões de espíritos que são uma das forças da natureza, e o Espiritismo nos dá toda esta instrução, essas informações para que nós possamos orar, vigiar,
né, e estarmos da melhor forma possível conectados aos bons espíritos para que eles possam nos inspirar. Então, a rocha simboliza algo sólido, como a verdade universal, revelada pelos espíritos crísticos e espíritos superiores, imutável e cósmica, válida para todos os tempos e todos os povos da Terra e dos outros planetas, pois é somente uma explicação de como funcionam as leis naturais que são universais. Então, a rocha simboliza algo sólido, a verdade universal. Qual que é a verdade universal? Nós somos espíritos, estamos reencarnados, o planeta Terra não é o único habitado, há planetas inferiores ao planeta Terra, planetas superiores. Jesus disse, eu trabalho, mas meu Pai trabalha até hoje. Nesse momento, nesse exato momento que nós estamos aqui, Deus está criando planetas, porque o universo é infinito, os espíritos estão tendo a sua primeira encarnação, estão encarnando nos mundos primitivos, e é assim, o universo é um movimento. Então, essa verdade universal, essa solidez, né, esse simbolismo da rocha, é uma verdade universal, porque isso, a reencarnação é uma lei natural. Tudo isso que eu estou falando, os espíritos se comunicam, não só aqui na Terra, mas se comunicam em outros mundos, enfim. Por isso que a rocha simboliza essa verdade universal trazida pelos espíritos crísticos. Não só, né? Porque Jesus é um espírito elevadíssimo, Jesus é o nosso modelo, nosso guia, mas há outros mundos de expiação de provas que são dirigidos por espíritos também crísticos, né? Nesse sentido falando. Então há muitos espíritos superiores do nível de Jesus pelo universo afora. Onde está escrita a lei de Deus? Perguntou Allan Kardec no Livro dos Espíritos. Na consciência? O que se deve entender por lei natural? A lei natural é a lei de Deus, é a única necessária felicidade do homem, ela lhe indica o que ele deve fazer ou não fazer, e ele só se torna infeliz porque dela se afasta. Então, a lei de Deus está escrita na nossa consciência, né? É o que nós necessitamos para ser felizes. A felicidade absoluta, com certeza, não é deste mundo. A felicidade absoluta, não podemos ser felizes absolutamente, porque se nós temos aonde morar, o que comer, o que vestir, enfim, estamos utilizando na nossa casa do saneamento básico, etc. Muitas pessoas quando nós saímos às ruas, vemos pessoas sem alimento, sem moradia, com dificuldades, com crianças de colo. Então, eu não posso ser feliz absolutamente se eu vejo tanto sofrimento no nosso planeta, tantos paradoxos, mas eu posso ter uma felicidade relativa e eu posso ser feliz hoje quando eu posso me predispor a ajudar, quando eu ajudo da melhor forma possível. Ok? Muito bem. A lei de Deus é eterna? É eterna e imutável, como o próprio Deus, responderam os espíritos superiores a Allan Kardec. Continuando a parábola. E vindo a enchente, arrojou-se o rio contra aquela casa e não a pôde abalar, por ter sido bem construída. Então, às vezes, as pessoas me perguntam, você acredita na reencarnação? Eu falo, não acredito. Não acredito? Vai ser uma espírita, não dá palestra, não tem um trabalho voluntário no centro espírita? Você não acredita na reencarnação? Não estou entendendo. Eu não acredito na reencarnação. Eu tenho certeza que ela existe. Eu estou plenamente convicto de que a reencarnação existe, que a reencarnação ela é baseada na lei de justiça, de amor e de caridade. E é uma oportunidade que todos nós, filhos de Deus, né, filhos de Deus, temos uma oportunidade de refazer o caminho que porventura nós tenhamos errado em vidas anteriores. Então, eu tenho essa convicção, porque quem acredita hoje não acredita mais amanhã. Então, a pessoa que solidificou a sua fé na rocha, ela tem forças, ela tem coragem, ela tem instrumentos, ferramentas para suportar as adversidades. Vem as dificuldades, vem as enchentes, vem os obstáculos, vem os problemas e a fé dela está alicerçada sobre a rocha. Agora, aquele que não alicerça a fé sobre a rocha, que edifica a casa sobre a areia, etc., a casa é muito próxima ao rio, vem as enchentes e leva a casa embora, porque a fé ela não é sólida. Né? Então, às vezes a pessoa não consegue compreender, não consegue compreender as dificuldades da vida, os problemas, e às vezes acaba até se revoltando e blasfemando contra Deus. Qual é a simbologia da casa que não foi abalada?
Então, nós temos aí os vendavais, os furacões, as doenças, as crises financeiras. Temos tudo isso na nossa vida, os furacões. Vem aí uma crise de relacionamento, né? Vem uma crise financeira, o camarada está com dificuldade com dívidas, ou perdeu seu emprego, está procurando emprego, ou tem uma doença, né? Vem um furacão, outros tipos de problemas familiares, tudo isso tem, né? Então, qual é a simbologia da caixa sobre a rocha? Né? Vem os problemas, as provas de solidão, né? Então, a pessoa que vive buscando conhecer-se e conhecer as leis de Deus, que traz na sua própria consciência, adquire uma fé inabalável e uma fé convicta, porque conhece os motivos pelos quais está passando pelas experiências, desafios, transforma. Então, ou seja, nós entendemos que nós estamos vivendo em um mundo de provas e de expiações, que o nosso corpo é um instrumento, que nós estamos utilizando o nosso corpo como um instrumento temporariamente para progredirmos, para colaborarmos e fazermos a nossa parte, nos autotransformarmos na medida das nossas possibilidades, né, da nossa possibilidade do nosso esforço, e colaborarmos com as forças do bem, transformando o mundo, não é? E vem tudo isso, aparece tudo isso, todos esses problemas na nossa vida, e óbvio que se nós estamos com uma fé sólida, nós vamos superar tudo isso. É o que o doutor Alírio fala. Naturalmente, né, ou seja, porque conhece os motivos pelos quais está passando pelas experiências, desafios, são todas experiências, desafio, e as transforma naturalmente em experiências aprendizado, tornando o jugo de sua vida suave e o fardo leve, seja numa expiação, seja numa provação. Nada abala, pois, desenvolveu em nível de saber, sentir e vivenciar o movimento de buscar tanto a verdade universal, aprendendo o sentido das leis divinas, quanto a verdade interior para poder sentir e vivenciar as leis em si mesmo. Então, ele sabe, ele sente, ele conhece que nós estamos nesse mundo de provas e expiações e que nós precisamos, com resignação dinâmica, superarmos todas essas dificuldades. Então, de experiências desafio para experiências aprendizado. Então, óbvio que nós devemos agradecer a Deus pelo bem que nos chegou. Graças te dou, meu Pai, meu Deus, pelo bem que estou recebendo, né? Por tudo de bom que me acontece. Graças te dou, meu Deus, pelo mal que foi evitado acontecer. Ontem mesmo fui comprar o papel higiênico no dia, no supermercado Dia, e já o supermercado Dia fecha 8 horas. E minha esposa estava no carro, a garagem do Dia bem em frente ao supermercado, e eu estava com o carrinho do supermercado, coloquei lá o pacote de papel higiênico no porta-mala e fui devolver o carrinho. No que eu fui devolver o carrinho, a porta automática, a moça estava descendo a porta automática, e eu acho que passou um centímetro lá na minha cabeça, sei lá, alguma coisa assim. E a moça falou, puxa, a porta quase te acertou. A minha esposa falou, quase que acertou, né? Então, viu as duas testemunhas. Então, o mal foi evitado. Ia levar uma lombada na cabeça, lá, uma lombada. Então, graças te dou, meu Deus, pelo mal que foi evitado. Né? Uma distração minha poderia ter ocasionado um acidente. Mas graças também te dou, meu Deus, por algo de ruim que me aconteceu, porque são experiências de desafio e das dificuldades eu posso tirar uma experiência aprendizada, eu posso agradecer por aquilo que me aconteceu para que eu possa aprender e evitar que isso ocorra de novo. Então, qual é a finalidade da encarnação dos espíritos na questão 132? Impõe com o fim de levá-los à perfeição, para uns é uma expiação, para outros uma missão. Mas para chegar a essa perfeição, eles devem sofrer todas as vicissitudes da existência corpórea. Nisso é que está a expiação. A encarnação tem ainda outra finalidade, que é a de pôr o espírito, todos nós, em condições de enfrentar a sua parte na obra da criação. Então, todos nós temos uma pequena ou grande missão aqui na Terra e podemos enfrentar, né? Ou seja, colaborar na obra da criação. Fazemos a nossa parte, todos nós estamos sendo convidados nesse momento de transformação do mundo. A primeira opção que Deus nos faculta para evoluir é sempre pelo amor, constituindo-se para esse fim as provações. Então, nós sempre temos a opção de evoluir pelo amor, mas
Na grande maioria dos casos, os espíritos não optam pelo amor, optam pela violência, pelo orgulho, pela vaidade, pela ambição, enfim, pela ignorância, pela ignomínia e etc, etc, etc. E óbvio que desencarnam violentos, desencarnam brutos e vão todos reencarnar, né? Às vezes são corruptos, corruptores, e todos vão responder por aquilo que semearem. Vão colher aquilo que semearem. Nessas experiências, erraremos ou acertaremos. Quando acertarmos, interiorizamos a experiência e ascendemos. Então, nessas experiências, nós vamos acertar ou errar. Se nós acertamos, vamos interiorizar, né? E vamos ascender, ou seja, progredimos. Quando erramos, seremos convidados a aprender com o erro, repetir a lição reparando. Quando nós erramos, nós vamos ser convidados a repetir a lição. Em qualquer circunstância, aprenderemos obtendo uma conquista êxito, acerto, ou uma conquista aprendizado a partir do erro. Então, provas. Questão 258. Lá no mundo dos espíritos, o Allan Kardec perguntou, no estado errante, antes de nova existência corpórea, o espírito tem a consciência e a previsão do que lhe vai acontecer durante a vida? Ele mesmo escolhe o gênero de provas que deseja sofrer. Nisso consiste o seu livre-arbítrio. Então, lá no mundo espiritual, a gente observa o que a gente acertou, o que a gente errou, o que a gente fez de bom, colocamos na nossa balança espiritual e vamos programar uma nova reencarnação, uma nova vida, novas provas, novas expiações e vamos, obviamente, progredindo. Quantas reencarnações, Luciano, são necessárias para chegarmos à perfeição? Tantas quantas forem necessárias, dependendo do nosso livre-arbítrio. O certo é que todos nós, indistintamente, chegaremos à perfeição mais rapidamente ou mais demoradamente, dependendo do livre-arbítrio. Não há sequer um defeito que o Luciano tenha que não vai ser eliminado. Não há sequer um defeito que você que está aí nos acompanhando tenha que não vai ser sequer eliminado. O que existe no universo? Deus, Espírito e matéria. Matéria, nosso corpo é matéria, o computador é matéria, o planeta Terra é matéria. Tudo que nós vemos aqui ao nosso redor é matéria. E essa matéria se transforma. O espírito está reencarnado no corpo. Então, o que existe no universo? Deus, espírito e matéria. Ok? Nós atingiremos a perfeição relativa que é permitida ao espírito. Não vamos chegar a ser Deus. Jesus disse, sede perfeitos, como o vosso Pai Celestial é perfeito. É um simbolismo, porque Deus, ele é único. Pode ter vários deuses. Ele é eterno, ou seja, ele é eterno porque não teve nem começo nem fim. É o que a gente sabe de Deus. Isso já basta para nós, porque se ele tivesse tido começo, alguma coisa teria criado. Então, ele é eterno, ele é único, e nós vamos nos tornar perfeitos, espíritos perfeitos, à medida das nossas reencarnações, múltiplas e sucessivas. Chegaremos a ser espíritos puros, onde nos tornaremos os ministros de Deus, não é? Levando as leis de Deus para todo esse universo infinito. Então, por exemplo, nós escolhemos o gênero de provas, trabalhar com a saúde, né? Então nós podemos trabalhar na coleta seletiva, podemos ajudar na enfermagem, podemos ser médicos, etc. Escolhemos o gênero de provas, né? Olha, veja que exemplo bacana. Jovem que estudou com livros que mãe achou no livro, jovem que estudou com livros que mãe achou no lixo é aprovado em medicina. Isso aqui é uma notícia de 2022. Então, veja, escolher o gênero de provas, mas depende do livre-arbítrio de cada um aplicar bem ou mal. Foi difícil para essa jovem? Foi para a Débora Souza, né, que está aí nessa revista Pais e Filhos, podem acessar a internet. Foi difícil? Foi difícil. Mas ela conseguiu, então precisa de dedicação, precisa alicerçar a casa na rocha, precisa desenvolver a fé em Deus, né, que Deus é nosso Pai, que não nos abandona, que está sempre conosco, nos acompanhando, Jesus, o nosso mestre, modelo e guia, mas nós precisamos ter o desenvolvimento da fé humana, que é a fé que nós somos filhos de Deus, merecedores de sermos felizes, a nossa felicidade relativa, que nós podemos superar as dificuldades.
Então, tudo dependerá do esforço que fizer. O gênero de provas, trabalhar com a saúde. Né? O gênero de provas, trabalhar com a saúde. Permanecerá, mas a forma como desempenhará dependerá de suas escolhas e do esforço que fizer para cumprir o seu compromisso. Então, enfim, pode se dedicar mais ou pode se dedicar menos. Todas as profissões são excelentes. Todas as profissões são excelentes. Esse trabalho de coletor de lixo é fantástico. Uma cidade sem uma coleta de lixo vira uma balbúrdia. O trabalho do enfermeiro, o trabalho do médico, na verdade, todos nós somos interdependentes. Nós necessitamos uns dos outros. Uns dos outros. Quando você vai no médico, você espera que lá tem um médico. Quando você vai na padaria, você quer comprar um pãozinho francês, quer um docinho, alguma coisa, você espera que lá tenha alguém para te atender, alguém que fez o pãozinho francês, né? Quando você vai no supermercado, você vai na gôndola e quer que o produto esteja lá, mas alguém plantou o arroz, alguém colheu o arroz, colocou o arroz no saco, distribuiu o arroz, o camarada lá do supermercado colocou o arroz na prateleira, você foi lá e pegou. Mas quando você vai lá e pega, você espera que tenha alguém na caixa. Mas quando você passa pela caixa, você coloca no carrinho, você coloca no seu carro, você vai para casa. Mas você espera que tenha alguém no posto de gasolina que possa colocar gasolina. Mas a gasolina é extraída, né? Vem pela Petrobras, vem por outros meios, enfim. Nós absolutamente somos interdependentes e temos essa necessidade de vivermos em sociedade para nos ajudarmos mutuamente. Então, todas as profissões são muito boas e cada um vai trabalhar na medida das suas possibilidades, na medida de como pode, né? de como ele deve trabalhar, de como ele entende que deve se encaixar melhor aí na sociedade, né? As oportunidades que ele tem, e etc. E tal. Muito bem. Expiação. O amor é a primeira opção de evolução. Deus sempre nos convocará primeiramente à educação pelo amor. No entanto, se nos rebelarmos e não quisermos nos educar pelo amor, seremos convidados a nos reeducar por meio da dor em mecanismos expiatórios e corretivos. Porque a evolução é uma lei divina, né, do qual não podemos fugir. Então, sempre é o amor. Então, expiação, extrair de dentro, pia a pureza, extrair a pureza que há de dentro. A expiação não significa necessariamente um sofrimento, é apenas um reconhecimento e um retorno ao caminho correto da vida, a essência do amor. Embora seja sempre dolorosa, o sofrimento surge quando o ser está a expiar e se rebela contra a dor, fazendo com que ele se apegue à dor expiatória e desenvolva com isso o sofrimento, que é opcional. Como a dor surge a partir do distanciamento do amor, é natural que nos faltem as concessões amorosas da vida, como a saúde. Então, a dor surge porque a gente se afastou do amor. Então, se nós não nos afastarmos do amor, nós teremos uma vida melhor. Mas a pessoa se afastou do amor, é violenta, é ignorante, é bruta, é rude, é uma pessoa corrupta, corruptora, enfim, todos os maus exemplos que nós temos por aí. Então, a pessoa vai ser convidada a se transformar, a expiar. E aí, se não optou o amor, vem a dor. E quando vem a dor, obviamente, é o que o doutor Alírio fala, né? É natural que nos faltem as concessões amorosas da vida, como a saúde. O afeto belo, como a saúde, o afeto belo, para aprendermos a valorizar pela falta aquilo que não valorizamos na abundância. Então, o camarada que não deu valor à reencarnação, que teve o poder nas mãos, que teve o dinheiro, que teve a oportunidade de fomentar o progresso, que não soube dar o devido valor, que não alicerçou a sua casa na rocha, mas alicerçou sobre a areia, utilizou o dinheiro apenas para usar nas suas satisfações pessoais, não fomentou o progresso, só pensava nele, era egoísta, etc., vai desencarnar. Todos nós vamos desencarnar. E, obviamente, que todos vão reencarnar. Então, esse camarada que não soube aproveitar, né, esse espírito, esse nosso irmão, esse outro filho de Deus, que não soube aproveitar, vem, obviamente, espiar, vem responder por tudo aquilo que deveria ter feito e não fez. Então, assim, todos nós vamos mais dia, menos dia, mais reencarnação, mais ou menos reencarnação, uma hora nós vamos
aprender. Então vem a reparação. Por último, surge a necessidade da reparação, que acontecerá numa próxima vida, com raras exceções, às vezes nessa própria vida. Depois que a pessoa tiver se reeducado pela dor, porque durante o período de expiação, a sua liberdade de ação fica comprometida. Vamos voltar aqui. Por último, surge a necessidade de reparação. Então aqui, compreendendo o pensamento do Dr. Alírio, ele fala assim, olha, vem a reparação. Às vezes a pessoa passa lá uma vida, ela usurpou tanto dos bens públicos, foi tão corrupta, foi tão corruptora, enfim, fez tantas coisas erradas, que ela tem uma reencarnação, que ela vai ter uma reencarnação de muita dificuldade, de muita dor, de muito sofrimento, de poucas oportunidades, de, enfim, sofrimento atrozes e etc. Então, ela não vai conseguir reparar muita coisa, mas ela vai expiar. E aí ela vai desencarnar, né? Ela desencarna depois que a pessoa tiver se reeducado pela dor, porque durante o período de expiação, a liberdade de ação fica comprometida. Né? Então, vai desencarnar, vai meditar. Puxa, eu passei lá por muito sofrimento, agora eu preciso reparar, impedindo muitas vezes de praticar atos de amor ao próximo necessários à reparação de suas faltas. Então, por exemplo, camarada que utilizou muito mal a sua inteligência, mas muito mal mesmo, fez o mal, só utilizava a inteligência para fazer planos maquiavélicos, etc, etc. Ele vem, numa próxima reencarnação, com problemas associados ao cérebro. Então, nós pensamos, quando o espírito pensa, a ideia passa, né, pelo perispírito, o perispírito recebe esse pensamento, passa pelo cérebro, e o cérebro comanda o nosso corpo. Mas a pessoa que utilizou muito mal a inteligência, obviamente, ela vem numa próxima reencarnação com um problema de limitação. Ela não vai conseguir expressar a inteligência, apesar de ser um espírito inteligente, o cérebro não vai conseguir expressar essa inteligência. Então, é o que o doutor Alírio fala, muitas vezes, né, impedindo de praticar os atos de amor. Então, nessa reencarnação que ele está expiando, não vai conseguir praticar os atos de amor. Aí vai desencarnar, passou por essa expiação, vai reencarnar, o corpinho já vem melhor, e aí vai ter a oportunidade de reparar os erros que ele cometeu no passado. Então, é o que o Allan Kardec fala em um livro Céu e Inferno, primeira parte, As Penas Futuras segundo o Espiritismo, Código Penal da Vida Futura. O que Deus exige para colocar um fim aos sofrimentos é o arrependimento, a expiação e a reparação. Em uma palavra, uma melhora séria, efetiva e um retorno sincero ao bem. Então, é isso. Deus não vai punir o seu filho, não vai punir nenhum filho eternamente. Não existe esse negócio de vai para o inferno, vai ficar queimando no inferno. Não existe. Se o homem, que é o homem, consegue perdoar, se o homem que é o homem consegue, Deus, obviamente, que é infinitamente perfeito e bom, vai nos perdoar. E a lei e a reencarnação é baseada na lei de justiça, de amor e de caridade. Você reencarna e vai responder por tudo aquilo que fez. Você expia, você repara. Não é? Simples assim. A reparação será realizada por meios de atos de amor. Um gesto de amor é capaz de transmutar uma coletividade de gestos equivocados em nossa intimidade por causa da força criativa. Então você reencarna e tem a oportunidade de fazer gestos de amor, de ajudar, de colaborar, de servir. Né? Então, esses gestos de amor cobrem uma multidão de pecados, uma coletividade de gestos equivocados. Então, nós temos 3 formas de viver a vida: construindo, destruindo ou reconstruindo. Então, que nós possamos meditar aí, construir, destruir ou reconstruir. Essas são as formas de viver a vida. E que nós possamos ter gratidão. Né? Quanto mais evoluímos utilizando o amor nas provações ou retornando a ele nas expiações, mais expressaremos a nossa gratidão a Deus, pois foi para isso que ele nos criou. Né? Então, gratidão pelo bem que me aconteceu, pelo mal que foi evitado acontecer e por algo de ruim que me aconteceu que eu possa tirar proveito, aprender com tudo isso, por toda essa prova, essa expiação por qual eu passei.
A rebeldia e o orgulho nos fazem focalizar aquilo que nos falta e não valorizar o que temos. Poxa, então, se eu estou sempre rebelde e orgulhoso, eu valorizo aquilo que não falta, mas será que eu estou agradecendo pelo que eu tenho hoje? Apegamos-nos intensamente ao que não temos, sem valorizar o que temos. Então, nós precisamos valorizar o que nós temos. Então, vamos fazer uma listinha aqui, depois do nosso estudo. O que eu tenho hoje? Eu tenho uma casa, eu tenho uma família, eu tenho com quem conversar. Graças a Deus, aqui eu estou acessando aqui esse estudo online. Graças a Deus. Né? Então, quantos milhões de pessoas, até alguns anos, mais de metade da população mundial não tinha acesso à internet. A África ainda é um continente muito atrasado. Enfim, nós precisamos agradecer. Então, precisamos ver a vida como uma dádiva em qualquer circunstância. A rebeldia causará cansaço. Não queremos aprender a evoluir com nossas experiências de desafio. Né? Então, enfim. Mediante as dificuldades, é importante não confundir a resignação com a acomodação. Na resignação, a pessoa aceita as dificuldades como dádivas de Deus, para que possa aprender algo e faz o possível para se libertar dela. Estou passando por um momento de doença, a doença, por enquanto, não tem uma cura, vou lutar com resignação dinâmica, fazer o possível e o necessário para que eu possa combater essa doença, para que eu possa levar a minha vida da melhor maneira possível. Estou enfrentando um espiritual. Vamos lutar com todas as forças necessárias para que possamos superar e pedir a Deus que auxilie esses nossos inimigos declarados e não declarados, dando oportunidade para que eles também possam se transformar como nós. Mas o que ouve e não pratica é semelhante ao homem que edificou uma casa sobre a terra sem alicerces. E arrojando-se veio contra ela, logo desabou, e aconteceu que foi grande a ruína dessa casa. Então, ou seja, quem é que ouve a palavra, né, e não pratica a palavra? Todas essas pessoas que nós comentamos aqui, que às vezes perdem a vida, ouvem a palavra, tomam contato com a palavra de Jesus, com o Evangelho de Jesus, e acabam perdendo a oportunidade da reencarnação e edificam uma casa que não tem alicerce, né, sobre a terra, sobre a areia, etc. Dependendo da tradução. Né? Quando ouvimos as suas palavras, mas não a praticamos, ficamos estagnados, viramos as costas para o modelo e guia da humanidade e continuamos uma vida de superficialidade, de ilusão, de auto-engano. E aí, os espíritos, Allan Kardec perguntou, né, qual o tipo mais perfeito que Deus ofereceu ao homem para servir de guia e modelo, vida de Jesus. Então, a caminhada para Jesus, né, para chegarmos até Jesus, é longa, né, porque nós somos irmãos de Jesus. Eu sou irmão de Jesus. Você, todos nós somos irmãos de Jesus. Mas a partir do momento que nós sabemos que Ele é o nosso modelo, o nosso guia, nós iniciamos essa caminhada, sabemos que Jesus nos disse, vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, né? Tomai sobre vós o meu jugo, porque meu jugo é suave, meu fardo é leve, ou seja, o jugo de Jesus é a lei de amor, de justiça e de caridade, né? E assim tereis descanso para a vossa alma. Então, quando nós sabemos que nós precisamos ler e estudar o Evangelho de Jesus, buscarmos a nossa autotransformação, buscarmos praticar a caridade, entendermos que nós estamos sobre aflição, que temos vários problemas, que nós precisamos de Jesus, que nós necessitamos de Jesus, da sua ajuda, dos bons amigos espirituais, que afinal de contas nós somos aprendizes de Jesus. O que é o Luciano? O Luciano, ele está aí, está aquilo, está isso. O Luciano, o que é? O Luciano é um aprendiz de Jesus. Como todos nós somos aprendizes de Jesus. Então a pessoa está presidente, está gerente, está coordenador, está político, está diretor, está, enfim, qualquer coisa, está médico, está pedagogo, está psicólogo, está. Mas, afinal de contas, todos nós somos aprendizes de Jesus e todos nós somos aprendizados, porque Jesus é o nosso modelo e nosso guia. Então, quando nós entendemos isso, quando nós olhamos para o nosso passado,
para os atos que cometemos, nos arrependemos e vamos até Jesus, nós temos essa oportunidade de pedir a Jesus para que envie até nós os seus amigos espirituais, os espíritos amigos, para que eles possam nos ajudar, que possamos tomar um novo rumo, um rumo melhor para a nossa vida. Então, edificou uma casa sobre a terra sem alicerces, ou em outras traduções sobre a areia, simbolizam as pessoas insensatas, né? E no nosso mundo, infelizmente, pululam, né? Pululam ao nosso lado pessoas insensatas que, infelizmente, têm pouco conhecimento da espiritualidade, pouco conhecimento de tudo isso que nós estamos aqui falando e estudando. Então, o Allan Kardec comenta: as palavras de Jesus são eternas, porque são a verdade. Não são somente a salvaguarda da vida celeste, ou seja, se nós praticarmos, edificarmos a nossa casa sobre a rocha, vamos estar bem na nossa partida. Mas também o penhor da paz, da tranquilidade e da estabilidade do homem entre as coisas da vida terrena. Eis porque todas as instruções humanas, políticas, sociais e religiosas, que se apoiarem nas suas palavras, serão estáveis como a casa construída sobre a pedra. Então, olha aqui o que o Allan Kardec fala. Todas as instruções humanas, políticas sociais e religiosas, que se apoiarem nas suas palavras, serão estáveis como a casa construída na pedra. Então, se nós temos instruções humanas que não são baseadas no Evangelho de Jesus, é uma casa construída sobre areia. Se nós temos políticas sociais que não são alicerçadas nas instruções de Jesus, uma outra casa alicerçada sobre areia. Se nós temos políticas religiosas que não são alicerçadas nos ensinamentos de Jesus, são casas instáveis e não estáveis, né? Como a casa construída sobre a pedra. Os homens as conservarão porque nelas encontrarão a sua felicidade. Mas aquelas que apoiarem na sua violação serão como a casa construída sobre areia. O vento das revoluções e o rio dos progressos a levarão de rodando. Então, todas as políticas, todas as instruções, todas as informações, todas as teorias que não são baseadas no Evangelho de Jesus são casas construídas, né, sobre areia, são casas lá que estão próximas ao rio. Uma hora vem a enchente e vai levar de rodando essa casa. Vem lá uma tempestade, vai encobrir essa casa que está sobre a areia. Então, mais hora, menos hora, todas essas políticas que não são baseadas no Evangelho de Jesus, todas as instruções vão cair por terra abaixo, não sobreviverão. Muito bem. E depois de alguns minutos estudando, a gente realmente vê que nesta parábola de Jesus, da casa edificada sobre a rocha, nós temos aí vários motivos de estudo, né? Vários itens para estudar. Ação responsável, o acerto, a acomodação, né? Quantas pessoas estão acomodadas, não constroem bem a sua casa, não utilizam amor, ou tem auto-amor, ou tem autoconhecimento, uma conquista aprendizado, enfim. Tudo isso que nós estamos vendo aí na tela são temas que nós podemos estudar mediante esse conteúdo desta parábola. Então, resumindo, a parábola, a casa, pode ser considerada no sentido material como a casa, mas também pode ser considerada no sentido material, no sentido psicológico, melhor dizendo, como a vida. Então, a casa é a casa ou a casa é a vida. A rocha é a rocha, e no sentido psicológico, espiritual, é o alicerce sólido, construção de uma crença sólida, uma fé raciocinada, inabalável, que pode encarar a razão face a face em todas as épocas da humanidade. São os acertos, é a prática da caridade, a prática do amor, é a caridade como entendia Jesus, benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. É uma casa baseada sobre a rocha, no sentido psicológico. É nós fazermos o melhor possível da nossa vida. A terra ou areia, óbvio que pode ser considerada como a terra ou areia, ou uma crença dogmática e cega, vira as costas para o ensinamento de Jesus. São pessoas insensatas, né? Pessoas muitas vezes que não conhecem, embrutecidas e que
esquecem-se, né? Ou esquecem-se das instruções de Jesus, ou que são completamente ignorantes com relação ao Evangelho de Jesus. Perguntas de lição de casa. Então, nós temos aí algumas perguntas que podemos levar para a lição de casa. Em que alicerce está construída a nossa casa? Então, você aí que está nos acompanhando, alguma lição de casa para você. Examine qual é a sua crença. Qual é a sua crença? Se a sua casa é sólida, né, de construção sólida, está erguida sobre um fundamento inamovível. Bom, tem alguns errinhos de português que eu vi aqui durante eu construí fazer uma revisão aqui nos slides, algumas concordâncias, mas a ideia é essa: em que alicerce está construída a nossa casa, né? Se a nossa casa, nesse momento, né, está baseada sobre a rocha, está baseada sobre a areia, né? Fundamento inamovível, como é que está a nossa casa? Bom, por fim, eu tenho aqui um canal chamado Espiritismo Hoje e Amanhã. Quando é possível, eu coloco lá algumas palestras, faço aí alguns comentários. Se alguém quiser também dar uma passada neste canal, Espiritismo Hoje e Amanhã. Porque se o Espiritismo é bom hoje, será muito melhor amanhã para você, para seus filhos, para seus netos, para seus bisnetos, para a geração futura. Espiritismo Hoje e Amanhã. A bibliografia que nós estudamos é o Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Espíritos, Parábolas Terapêuticas, Parábolas e Ensinos de Jesus, algo também do livro O Céu e o Inferno, que eu esqueci de colocar aqui, o livro O Céu e o Inferno. Nós temos aí perguntas, não sei se tem perguntas no chat. Eu sou diretor do Centro de Cultura, Documentação e Pesquisa do Espiritismo, Eduardo de Carvalho Monteiro, fica aqui na Alameda dos Goiáses, 16, em Indianópolis. Então, quem tiver oportunidade para vir nos visitar, nós temos aí palestras públicas às segundas-feiras. Nós temos aí um acervo de aproximadamente 20 mil livros. Nós estamos aí trabalhando na digitalização do que é possível, permitido, de acordo com as leis. Então, fica aí o convite. Se alguém quiser colaborar aí também, nós temos oportunidade de trabalhos voluntários. Podem acessar a página do Facebook, CCDPE-ECN, lá tem as notícias. Se alguém quiser entrar em contato comigo, tem aí meu e-mail, deixa aqui meu e-mail, Luciano G, de gato, Minoso, M-I-N-O-Z-Z-O, de pizza, Z-Z-O, 2 Zs, Luciano G. Minoso, @gmail.com. Pode mandar as suas dúvidas, comentários, concorda ou sem corda, perguntas, né? Então, eu desejo agradecer pela sua atenção, pela sua colaboração e por estar aqui conosco na noite de hoje. Espero que tenha feito sentido esse estudo, que possamos meditar acerca desta parábola de Jesus, da casa edificada sobre a rocha, e levarmos a lição de casa, né, para a nossa meditação e reflexão. Muito bem. Nós temos uma pergunta, sim. Aliás, primeiro de tudo, agradecendo pela palestra noite de hoje, Luciano. Vamos dizer que a gente é a própria nossa casa mesmo, né? Se não cuidar bem da nossa casa, quem vai cuidar? Só Deus. Pois é. O Décio Norberto, que é o nosso palestrante para a próxima semana, estava nos acompanhando aqui e ele deixou a pergunta. Vamos lá? Vamos lá. A parábola da casa edificada sobre a rocha, Allan Kardec estudou um capítulo 18, muitos chamados. Estaria a parábola ligada ao testemunho da nossa fé? Muitos os chamados e poucos os escolhidos. Sim, com certeza, todos nós que estamos aqui hoje conectados, né? Muitos de nós, inclusive, né, firmamos um compromisso no mundo espiritual de trabalharmos para o Senhor, trabalharmos na vinha do Senhor. Então,
essa parábola, ela cala profundamente nos nossos espíritos, né? Porque muitos serão chamados e poucos os escolhidos. Então, nós, com certeza, fomos chamados para trabalharmos, para edificarmos a nossa casa sobre a rocha, para colaborarmos. Afinal de contas, nós não estamos aqui a passeio. O mundo não é um mundo de passeios. Nós estamos reencarnados. O mundo é um mundo de expiação e de provas. E o Evangelho segundo o Espiritismo, os espíritos superiores, ou Allan Kardec, não me recordo, deve ter sido Allan Kardec que comentou isso, diz o seguinte: nosso mundo, o planeta Terra, é um mundo de expiação e de provas. E pode ser considerado como um charco, ou um arrabalde, conforme as traduções. Pode ser considerado como uma prisão, pode ser considerado como um hospital. Não se enviam pessoas sãs para o hospital, nem pessoas que não cometeram crimes para as penitenciárias. Então, todos nós aqui temos muitas dívidas, muitos acertos, muitas reparações, né? E precisamos solidificar a nossa casa sobre a rocha. Como que nós solidificamos a nossa casa sobre a rocha? Trabalhando no bem, trabalhando a nossa autotransformação, praticando o BIP, que é a caridade como entendia Jesus, benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Aonde começar? Dentro de casa, com a minha esposa, o meu esposo, os meus filhos. Viver em família não é fácil. A família tem as suas dificuldades. Eu sou imperfeito, tenho os meus erros. Então eu tenho que olhar para minha esposa com indulgência, porque eu sei também que ela é imperfeita, também vai cometer erros. Praticar a indulgência no nosso ambiente de trabalho, pessoas diversas, com crenças diversas, com culturas diversas, umas, muitas vezes, tentando ser bajuladores, outras vezes tentando passar a perna em nós, outras vezes confabulando, sendo invejosas, etc. Então, é uma oportunidade de praticarmos a indulgência dentro do ambiente do nosso trabalho profissional, praticarmos a benevolência, a indulgência, a caridade. Se somos líderes, trabalharmos com os nossos liderados, ajudando-os para que eles possam também se transformar, para que eles possam crescer intelectualmente, para que eles possam crescer profissionalmente, e deixando a nossa sementinha. Diz o Espírito Giona de Anjos que nós devemos sempre deixar algo de bom quando nós nos afastamos da convivência de algumas pessoas. Isso acontece durante a nossa vida. Às vezes nós trabalhamos profissionalmente com algumas pessoas e as pessoas têm crenças diferentes das nossas crenças, culturas familiares diferentes das nossas crenças, e momentaneamente nós temos oportunidade de trabalharmos com essas pessoas que estão ao nosso lado. Mas às vezes a vida muda, mudamos de emprego, mudamos de cidade, nos afastamos, né? Óbvio que hoje nós temos aí a internet que nos conecta bastante, mas que nós possamos deixar algo de bom, de útil para essas pessoas. E o que é algo de bom? Algum pensamento, alguma palavra, algum exemplo, alguma instrução. Então, sim, tem muito a ver com os muitos chamados e poucos escolhidos, e é a lição de casa, né? Como é que nós estamos, como é que está construída a nossa casa? Será que a nossa casa está sobre areia nesse momento? Será que está próximo ao rio? Vai vir o rio e vai nos levar a nossa casa? Será que não é o momento de a gente procurar acelerar e construir uma casa mais sólida sobre a rocha? Procurarmos verificar o que a gente pode fazer de bom, de útil, de belo, enfim. Tudo isso são lições que nós precisamos meditar. Agradeço a pergunta do colega, do amigo espírita palestrante, desejo muita paz a ele, boa sorte, boas inspirações aí para a próxima quinta-feira, né, que estará contigo aí ainda. Isso mesmo. E possamos fazer a nossa parte, né, cada um fazendo a nossa parte, a gente vai colaborando. Nisso que você comentou, a gente tem exemplos ao longo da nossa história de impérios que caíram, a simples empresas, né, que foram ao topo para baixo. Pois é, exato. Bom, do seu canal, que para quem quiser conhecer, já que comentou, o link está na descrição do nosso vídeo, e também para o seu trabalho de centro cultural,
quiser deixar o link aqui, ou deixar o link na nossa descrição para o pessoal ir conhecer, tanto quanto o seu e-mail para quem quiser tirar dúvidas, é só contatá-lo pelo e-mail que está também na descrição do nosso vídeo. Bom, Se você quiser colocar, o site do CCDPE é www, se você puder colocar aí, é ccdpe.org.br, ccdpe.org.br. Nós temos a nossa diretora de cultura espírita, a Kátia Penteado, trabalha bastante aí também na USE, e ela coordena aí muitos cursos, né? Os cursos, tem cursos de sexta-feira, enfim, cursos online. A gente tinha cursos presenciais, mas a pandemia acabou modificando a nossa forma de trabalho, então nós temos cursos aí muito bons também na nossa casa. Agora estou tentando vender um pouco peixe aqui também, né? Então, e são cursos muito bons, nós temos aí muitas pessoas, né, de várias localidades, vários estados, até de outros países. Então, a pandemia, eu costumo dizer, né, despertou um gigante, né? O espiritismo é um gigante. E com a pandemia, os centros eles fecharam, mas todo mundo ficou sem trabalho. E aí, como é que a gente faz? Vamos utilizar o Facebook, vamos utilizar o Instagram, vamos utilizar o YouTube. E graças a Deus, muitas casas aí têm mantido, como é o caso da Fraternidade Espírita de Irmã Maria, que continua com palestras presenciais e palestras através da internet, né, que é o caso de hoje, que é muito bom, é interessante, né? Há pessoas que não podem se deslocar, que têm dificuldades, e a internet chega no mundo inteiro, né? Nem sempre as pessoas podem ir no presencial, né? Então, isso é muito bom. Então, parabéns aí para a Fraternidade Espírita de Maria, parabéns para você, Enio, para a diretoria da casa, que permanece com esse trabalho formidável, né? Muito bom, de levar o espiritismo pelas redes sociais. eu tomei a liberdade de já pegar aqui o canal, a página da CCDPE, já está até na sua tela, para quem quiser ver como é a página inicial, tá como Kardec, do Sonho à Realidade. Vocês vão lá, tá na descrição do vídeo, já separei o link, vocês clicam, tá tudo aí para vocês, o canal do nosso amigo Luciano, o site da CCDPE e também, quem quiser, o e-mail dele para tirar dúvida. Esse Kardec do Sonho à Realidade, como nós temos lá milhares de livros e há muitos trabalhadores, nós estamos aí com uma campanha vaquinha, né? Uma vaquinha mesmo, vaquinha. Então, nós estamos aí limpando todos os livros, né? Havia aí muitos livros que precisavam ser higienizados, né? E depois da higienização eles precisam ser bem, como é que eu posso dizer, acomodados, vamos dizer assim, né? Para que não fique sujo. Restauração. Etc. Os nossos trabalhadores lá, a gente vai colocar em sacos plásticos, né? Mas para colocar em sacos plásticos, é preciso você higienizar primeiro, sabe? Sim, sim. Há todo um trabalho, existe enfim, é muito interessante, é uma capela mesmo. A capela como se fosse uma caixa, né, que você põe em cima da mesa, que tem um acrílico, então tem todo um trabalho de limpar página por página, né, com os equipamentos, né, que às vezes aí tem alguns insetos, né, as traças gostam muito de... E onde tem muito livro, tem sempre alguma coisa que possa afetar os livros. Então, estamos limpando lá livros a livros, digitalizando o que é possível, então é um trabalho bem bacana, e a gente costuma dizer, né, porque nós vamos ter que reencarnar algumas outras vezes para poder aproveitar toda a digitalização que vai ser feita aí para, enfim, quem sabe ainda nessa vida a gente consegue trazer algum trabalho. Muitos trabalhos já saíram lá de pesquisas acadêmicas, né? Nós temos lá uma editora, né? Os livros, e tem muitos trabalhos acadêmicos que já saíram de pesquisas de livros lá do CCDPE, livros e revistas lá do CCDPE, né? Do Centro de Cultura, Documentação e Pesquisa do Espiritismo, Eduardo Carvalho. Okay. Muito bem, então eu acho que é isso. Qualquer dúvida, o e-mail do nosso amigo Luciano está na descrição do vídeo. E ele só lembrando para todos, o Luciano vai estar presente na nossa palestra presencial no dia 21 de junho, que aliás vai ser aniversário da Irmã Maria. Muito bom. Muito obrigado, Luciano. Uma ótima noite para você e a gente se vê no dia 21. Fazemos uma oração? Vamos fazer uma oração? Ah, sim. Fica à vontade.
Então, Senhor Jesus, nós somos eternamente agradecidos pela oportunidade de estarmos aqui com os irmãos da Fraternidade Espírita Irmã Maria, com os internautas, com os amigos espíritas. Abençoe Jesus, os nossos propósitos, abençoe as nossas famílias, os nossos irmãos. Pedimos a Jesus que auxilie todos os irmãos que estão em sofrimentos, muitas vezes próximos ao suicídio, que possam dar um passo atrás, porque a vida no corpo e fora do corpo envolve esses nossos irmãos, Mestre Jesus. Te pedimos também por aqueles que estão envolvidos com as drogas, lícitas e ilícitas, que possam ser ajudados de alguma forma e que Deus também suporte seus familiares. Pedimos pelos nossos políticos, pelas esferas municipal, estadual, federal, para que possam fazer o melhor possível e que as leis possam ser alicerçadas sobre a rocha, sobre o Evangelho de Jesus, sendo leis justas e equilibradas. Muito obrigado, esteja conosco, Mestre Jesus. Te agradecemos. Que assim seja. Que assim seja. Muito obrigado, Luciano. Então, a gente se vê no dia 21 de junho na sua palestra presencial. Muito obrigado, Luciano. Obrigado, Enio. Deus abençoe. Até a próxima. Boa noite a todos. E agora vou para os nossos recados. Obrigado a todos. Vamos falar um pouco da nossa campanha da cesta básica. Nós temos aqui na Fraternidade famílias cadastradas, onde todos os meses eles recebem uma colaboração da casa, uma ajuda, que é uma cesta básica. É um encontro muito gostoso, onde a gente faz alguns lanches para que possam ser servidos a eles, é aberto o bazar também, então é muito bacana esse trabalho. Quem quiser conhecer de perto como que funciona, estão todos convidados, é só vir aqui no terceiro sábado de cada mês, que a gente tem muita tarefa e quem quiser ajudar, a gente agradece de coração. E esse trabalho da cesta básica, ele só é realizado porque nós recebemos muita ajuda de vocês. E nós precisamos continuar recebendo essa ajuda para que esse trabalho continue sendo realizado. As famílias são numerosas, temos muita gente na fila de espera, mas a gente só pode atender, infelizmente, de acordo com a nossa arrecadação. Então, se nós conseguirmos arrecadar um número mais expressivo de alimentos, poderemos também atender muito mais famílias. Então, se vocês aqui presentes, pessoal de casa também, conhecer pessoas que têm condições de serem mantenedores de cesta básica, adotando algumas famílias, aí na telinha de vocês aparece o nosso endereço, o nosso contato de WhatsApp também, e entre em contato com a gente vai dar todos os dados para que venha conhecer a fraternidade. Eu moro longe, eu quero contribuir com alguma coisa, não dá para levar a cesta básica, mas como que eu faço para contribuir financeiramente? Também aparece, pessoal de casa aí, o código-chave do nosso Pix, onde você pode fazer a sua contribuição, a sua colaboração, no valor que vocês puderem. E seja R$1, já está ajudando a que a gente possa juntar com outros e outros e comprar alimentos que não estão sendo arrecadados para compor a cesta básica. Então, o pessoal de casa aí, vocês estão vendo as imagens das entregas do nosso múltiplo encontro com as famílias cadastradas aqui. Retornando para os últimos recados e agradecendo a presença de todos que estavam presentes na nossa live da noite de hoje. Deixa eu me arrumar aqui, vamos lá. Momento de Luz, nosso Evangelho Online, acontece às noites de terça, quarta e sábado, terça e quarta presencial online e no sábado apenas online, todas com início a partir das 20 horas, apresentação do Marcos da Taina, nossos dirigentes, e com trabalhadores, amigos, convidados da Irmã Maria. Sábado agora vai ser a palestra do nosso amigo Jorge Miyashiro, junto com ele o Rafael Ávila, pela primeira vez conosco. O nosso amigo Rafael é da cidade de Sinop, Mato Grosso, e o tema que eles vão
que irão trazer para nós, nessa noite de sábado, dia 13 de maio, é Maria de Nazaré. A Hora Espírita, que é a nossa hora de estudo da doutrina espírita, em forma de uma palestra virtual, acontece às noites de quinta-feira, também com início a partir das 20 horas, e na próxima quinta, dia 18 de maio, vai ser a palestra do nosso amigo Décio Norberto, que esteve presente na live no nosso chat, e o tema do nosso amigo Décio vai ser sobre a travessia do mar da Galileia com Jesus. Então, próxima quinta, estão convidados para a palestra do Décio Norberto com o tema A Travessia do Mar da Galileia com Jesus. Lembrando sempre, toda segunda-feira tem Estudo do Céu e Inferno ao vivo com o Genival Batista. Tem início também a partir das 20 horas, com duração de 1h30, aberto a perguntas, comentários. Vocês podem questionar o que é estudado no dia com o Genival Batista, que o seu Genival irá responder vocês ao vivo. Toda segunda, Estudo do Céu e Inferno. Lembrando sempre que quem está aqui pela primeira vez, curte a nossa página oficial no Facebook, se inscreva no canal do YouTube, acione o sininho para ter sempre as notificações das nossas lives e verifique sempre a descrição dos nossos vídeos. E a todos que estavam aqui me acompanhando, fica o meu boa noite, muita paz, muita luz, e até sábado com a palestra do Jorge e do Rafael com o tema Maria de Nazaré. Boa noite a todos.